Graça e paz, pessoal, tudo bem? Eu sou a Graziele Santos, faço parte da equipe do blog Encorajamento da Juliana Meni, e hoje nós estamos aqui com o projeto Dons a Serviço do Reino. Qual a intenção desse projeto? A nossa intenção é incentivar você a ofertar os seus dons, os seus talentos, a sua capacitação em prol do Reino do Senhor. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que vai contar do seu testemunho, de como ela tem ofertado ao Senhor os seus talentos, o seu dom, e os frutos que ela tem colhido, né? Estamos aqui com a missionária Michele, graça e paz. Michele, muito obrigada por ter atendido o nosso convite no dia de hoje. Nada. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Michele e sou missionária na Cristologia em Madureira. E hoje é um prazerzão estar aí com vocês, compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito aqui na minha vida e no projeto onde eu trabalho. Amém. Michele, você já pode falar de onde você é, onde você nasceu, o estado, e fazer uma breve apresentação, né? Quem é a missionária Michele? Como você se define? Bom, tenho 27 anos, sou natural de Minas Gerais, Belo Horizonte. Saí de Belo Horizonte, eu tinha 10 anos de idade. Não vim parar no Rio de Janeiro por causa do campo. Foi bem antes disso, com 10 anos, minha família veio morar aqui no Rio de Janeiro, porque meu pai é daqui. Então, nós viemos para cá, para poder estar com a minha avó. E aí, foi onde eu tive o contato com a Igreja Batista, que tem alguns projetos missionários. Costuma ter alguns trabalhos missionários. A igreja de onde nós éramos não tinha o hábito de ter coisas assim, então era desconhecido para mim. Ao vir aqui para o Rio de Janeiro, a gente começou a frequentar a igreja que a família do meu pai frequentava, que era a Igreja Batista de Ponte Preta, na qual eu sou membro hoje. E lá conheci a Organização Mensageiras do Rei. E nessa Organização Mensageiras do Rei, eu descobri o chamado missionário. Eu já me via como missionária. Eu só não sabia para quê ainda. Eu não entendia como funcionava muito bem. Mas eu sabia que eu não ia ficar dentro da igreja por muito tempo. Eu sabia que Deus tinha coisas externas para mim. E vendo a minha caminhada, eu me defino hoje muito como uma mulher aventureira. A minha vida inteira ela é feita de aventuras. Desde sair de Minas com a minha família e enfrentar algo novo com 10 anos de idade, as coisas que eu gostava de fazer, os trabalhos que eu dava para minha mãe, e hoje está no campo missionário e vivendo 1000 aventuras com Deus. A vida com Deus é assim, é uma aventura diária, é uma loucura Verdade. maravilhosa. E eu me identifico muito como essa mulher aventureira, não só por causa do campo, mas também pelas escolhas extremas da vida, a forma como leva a vida. Me identifico muito como essa pessoa, aventureira de Jesus. Maravilhoso. Michele Aventureira de Jesus. Ótimo. Você pode, então, contar para a gente como foi o seu encontro com Cristo e a sua trajetória em Cristo até hoje? Eu fui nascida e criada na igreja, e desde quando estava lá em Minas até quando vim para o Rio de Janeiro. E eu sempre fui uma pessoa que sempre fui das artes, né? Sempre gostei de desenhar, de cantar, tocar instrumentos. E só que para poder fazer isso na minha igreja, eu precisava ser batizada. Então, uma das maiores motivações para que eu me batizasse, que eu tomasse essa decisão, eu tinha 11 anos de idade. Uma das grandes motivações foi isso. Eu ainda não entendia como funcionava as coisas com Jesus. Eu sabia de algumas regras que eu precisava cumprir por carregar o título de cristã, mas eu não conhecia Jesus por completo ainda. E aí, nessa caminhada na igreja, a gente vai errando, vai quebrando a cara, vira adolescente. Adolescente chega essa fase, é maravilhoso, né? É, cheio de desafios nessa fase. Vai ficando mais afrontoso. E aí, depois de um tempo, assim, que nessa caminhada na adolescência, ainda caminhando na igreja, caminhando com Jesus, após errar em algumas coisas também, eu fui me vendo em fazer escolhas. Eu precisava fazer escolhas. E ainda dentro da igreja, ali, caminhando com Jesus, tomei algumas decisões erradas. E dentro dessas decisões erradas, eu via que eu não me encaixava nessas decisões erradas. Que aquilo não combinava comigo. E aí foi quando eu comecei a me decidir por Jesus.
a escolher coisas por Jesus, que eu via que realmente eu não era cristã porque eu fui nascida e virada na igreja, eu não era cristã porque eu tinha me batizado com 10 anos, porque eu queria fazer as coisas na igreja, era porque eu me identificava com Jesus, mesmo sem saber que eu me identificava com Jesus. E aí eu fui tendo esse encontro mais genuíno com ele, ao ponto de querer conhecê-lo mesmo de fato. De não só ter Jesus nos domingos ou nas quartas-feiras, não ter Jesus somente nos louvores cantados na igreja, mas ter Jesus dentro do meu quarto, dentro da minha casa, conhecê-lo mais. E aí fui tendo essa proximidade. Quanto mais eu ia conhecendo Jesus, mais ele ia me mostrando os planos que ele tinha para mim com relação à missão, inclusive. Antes disso, eu ficava naquele limbo de, eu sou missionária, mas não sei para que é. Deus ele só foi me revelando algumas coisas depois que eu me cheguei mais, eu fui ficando mais perto. E o meu encontro com Jesus ele foi assim, uma pessoa que nasceu dentro da igreja, que batizou cedo, mas que ainda não tinha conhecido Jesus. Não fazia ideia de quem era ele. E precisou quebrar a cara em algumas escolhas erradas para poder conhecer Jesus, escolher por conhecer Jesus e entender ali realmente qual era o sentido da vida, qual era o sentido da vida da caminhada cristã. E foi rolando desse jeito. Eu lembro que o marco para isso, eu tenho 2 amigos, um casal de amigos lá em Araruama, e o marco para isso foi quando eu estava me decidindo por morar lá, que eu ia morar lá, ia fazer faculdade por lá, estava muito animada, como eu disse, aventureira, então já queria sair de casa, fazer faculdade em outro lugar, viver uma outra coisa. Queria viver uma outra parada. E lá Deus tratou muito no meu coração sobre eu ainda não conhecê-lo. E eu lembro que a música que tocou naquele dia foi em 2017 isso. E a música que tocou naquele dia foi aquela música Rendido Estou, que marcou ali meu coração. Uhum. E aí foi quando eu me vi ali rendida mesmo, literalmente. Meu Deus, eu quero mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ter um contato além do superficial. Eu preciso disso. A minha vida passou por muito tempo dentro da igreja, fazendo as coisas de Jesus, mas sem conhecer intimamente esse Jesus. Eu preciso disso. E ele foi um marco para mim, assim, de decisão, sabe? Que eu tomava aquela decisão, mas ficava naquela montanha russa, vai e volta, vai e volta. E ali foi uma tomada de decisão para mim. Pera, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso intensificar mais isso. Não dá para ser meio termo. Com Jesus não tem meio termo. Tu é ou tu não é. Verdade. E aí foi que eu fui tendo essa consciência e me chegando mais a Jesus. Mas basicamente é isso. Uma pessoa que cresceu dentro da igreja, mas não conhecia o dono da igreja. E depois que foi tendo esse start, eu preciso conhecer essa pessoa que me trouxe para cá, que me deu a honra de crescer dentro da casa dele, eu preciso conhecer esse homem. Que lindo. Às vezes a gente tem as pessoas, né, no caso, tem uma certa ilusão, né, acha que, bom, nasci na igreja, cresci na igreja, tá tudo certo, vai por herança, né, meu pai era crente, herdou o céu, eu vou herdar por herança, mas isso não existe, né, todos nós, independente se você entrou na igreja depois, ou se você nasceu ali, foi criado ali dentro, você precisa desse ponto, né, desse momento em que você se rende, reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não como Salvador do seu pai, da sua mãe, né? Nem porque sempre esteve ali, porque existe uma facilidade muito grande de a gente, como ser humano, se acostumar com os ambientes, com os lugares. Então você tá lá, como você falou, né? Todo domingo, toda quarta, tá indo lá, tá na igreja, mas faz aquilo de forma robótica como algo que faz parte do seu cotidiano. Mas o encontro com Jesus é algo, não é isso. O encontro com Jesus é algo que muda a nossa rota, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de viver, e é lindo ver você testemunhar desse momento em que você teve esse start, né, que você teve essa consciência de que você, por você mesmo, pela sua escolha, decidiu se render ao Senhor. Muito lindo. Você, né, Michele, e seu esposo Davi são os responsáveis pela Cristolândia aí de Madureira, né? Eu queria que você me explicasse como funciona, né? A gente sabe que é um lugar onde vocês recebem as pessoas que ainda estão em situação de rua, né? Fornece alimentação, a possibilidade de um banho, roupas limpas, mas também tem o trabalho de
incentivar essas pessoas a terem o acompanhamento nas Cristolândias, né. Explica para a gente como é todo esse processo, como vocês se organizam, como vocês trabalham. Vamos lá. Aqui na Cristolândia, como você estava falando, né, é a porta de entrada. A gente costuma falar que a partir daqui começam as triagens. Nós recebemos pessoas que estão em casa, que são dependentes químicos, mas nós recebemos também essa galera aqui que nós trabalhamos todos os dias. E de terça a sábado, a gente recebe as pessoas em situação de rua, aqui dentro da nossa unidade, e a gente faz um trabalho por meio da vulnerabilidade deles. Qual a vulnerabilidade deles, além de estarem na rua? Eles têm fome, eles têm sede, eles têm a necessidade do banho, então nós atraímos eles para cá, para que a gente possa falar de Jesus por meio de todas essas coisas. O café da manhã, o banho, uma roupa limpa, o almoço. E aí é interessante que a gente tem até o hábito de fazer, antes de cada refeição, tem um culto. Porque é o mais importante ali, a gente quer apresentar Jesus para eles, a gente quer mostrar o Jesus que liberta, que pode tirar eles dessa situação, que pode transformar, que pode fazer qualquer coisa. Então ali a gente canta louvores com eles e eles adoram, eles amam. Infelizmente, grande parte deles saíram de dentro das nossas igrejas. Então, eles conhecem muitas músicas. Então, ali eles cantam com a gente. E é uma alegria. É um momento maravilhoso. E aí, depois desse momento de louvor, é o momento da palavra. E as palavras, elas sempre são bem assertivas e rápidas, porque eles não conseguem ficar concentrados por muito tempo. Não conseguem ter 40 minutos de mensagem na igreja, como a gente. A concentração fica ali bem limitada. E aí a gente prega ali sobre Jesus para eles. Sempre nesse sentido da transformação, do arrependimento, Jesus que veio para poder salvar, o Jesus que tem poder, sempre ali focado em Jesus mesmo. Nós recebemos pessoas de outras denominações, elas pregam aqui e a gente sempre fala, temos denominações diferentes e pensamos em algumas coisas diferentes, mas temos uma parada muito importante comum que é Jesus. Então fale de Jesus constantemente o tempo todo. Não é sobre quem está certo e quem está errado, é sobre o perfeito que é Jesus. Então vamos falar de Jesus. E aí a gente tem esse momento para falar de Jesus de forma coletiva. E uma das partes que para mim é a minha parte favorita é a parte do banho. Que quando a gente vai entrar ali pro banho, no banho feminino principalmente, falando aqui como mulher, né? No banho feminino, a gente tem um momento de discipulado com aquelas mulheres, de falar de Jesus, de perguntar como ela tá, de estar ali, sabe, pessoalmente. Não só no coletivo, como é no culto, que é importante, mas de estar ali de forma mais pessoal. É sentar na hora do café ali na cadeira e começar a conversar, e ouvir aquela pessoa, e conversar com aquela pessoa, e bater um papo, e apresentar Jesus para aquela pessoa. Então, é constantemente desse jeito. E aí surge o interesse, tanto masculino quanto feminino de internação. As mulheres, como nossa unidade não é uma unidade feminina, embora a gente receba a mulher no atendimento social, nós somos considerados uma unidade masculina porque a gente só interna homem aqui. E quando uma mulher tem interesse, nós levamos ela direto para a Cristolândia de Guaratiba, que é a Cristolândia feminina, e ali ela começa o tratamento dela. E aí a gente já faz a triagem aqui, já leva direto para lá, para a dona Neusimar, para poder cuidar dela e tal. E ela dá Povo esse lindo, conheço a missionária Neusimar, Cristolândia, muito, muito legal. lá é top demais. E a gente É. leva essa mulher para lá. E quando é o homem que tem o interesse, aí surge o papel da gente mais intenso aqui como missão. Quando o homem tem o interesse, nós fazemos uma entrevista com ele aqui mesmo na nossa unidade. E ele fica na nossa unidade de 15 dias a um mês. Ele fica aqui no máximo um mês. É uma passagem rápida aqui pra gente. Fica triste, né? A gente gosta de Quando discipulado, se apega. mas é necessário. E aí ele passa esse um mês com a gente. Nesse um mês tem discipulado, resolve a documentação do cara, que nem sempre está ali regularizado direitinho. E depois desse tempo de um mês, que é um mês que a gente chama de triagem, ele passa um mês sem falar com a família, um mês sem receber visita. É um tempo ali necessário. E aí depois a gente encaminha ele para o sítio para dar continuidade no tratamento dele. O sítio é em São Gonçalo ou em Santo Antônio de Pádua, aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente leva essa pessoa para lá e aí ela dá continuidade no seu tratamento. Na fase 1, aí ali ele recebe visita nos dias certos, ligação, dá continuidade no discipulado, a limpeza ali, a desintoxicação dele, né? Ali começa nesse período dele também.
E depois ele vai para a fase 2, que é na Cristolândia de Campo Grande. Ali tem a fase 2 dele. E quando ele está nesse final de fase 2, ele vai visitar a família. Já não é mais a família que visita ele, é ele que vai até a família. Aí terminar estudo, arrumar um trabalho. Aos poucos vai sendo desenrolado esse caminhar para ele ser reinserido na sociedade. E aqui nós temos tido o privilégio de receber os meninos que estão no final da fase 2. Eles saem de Campo Grande, vêm aqui para Madureira, e aqui a gente tem a oportunidade de reinseri-los, de arrumar um trabalho para eles, de fazer o culto de conclusão de tratamento deles. A gente tem conseguido pegar essa parte final, e tem sido muito interessante, que a gente pega o cara no começo, vê aqui como ele entrou, o trabalho que ele deu, porque dá trabalho. Imagina. E aí, quando chega no final, ele vem para a gente de novo, e aí a gente tem a alegria de ver esse fruto sendo reinserido, sabe? Então, assim, tem sido um trabalho maravilhoso e a gente funciona mais ou menos assim, com a internação e também com o atendimento das pessoas em situação de rua. Legal. Então as pessoas que não, as pessoas chegam até você, quem não quer continuar esse tratamento, esse acompanhamento, então essas pessoas retornam, infelizmente, mas aí elas podem, em outro momento, voltar para se alimentar. Como é que funciona assim? Elas fazem isso cotidianamente? Vocês recebem sempre as mesmas pessoas? Tem gente aqui que, infelizmente, eu estou aqui na missão, eu estou há 5 anos. E tem pessoas que, infelizmente, há 5 anos nunca quiseram uma mudança de vida. Elas entram todos os dias por esses portões. Elas comem com a gente, elas ouvem a palavra do Senhor, elas tomam banho, elas ouvem o missionário, elas até acatam o que o missionário diz, mas elas nunca quiseram mudar de vida. Então, assim, tem todos os tipos de pessoas. Acho que já tentaram várias vezes, existem essas pessoas. Já tentaram várias vezes, e a gente, meu filho, enquanto tu tá vivo, tenta mesmo, vai. Vamos tentar. É um negócio muito difícil, assim. Droga realmente é uma droga, é um negócio do satanás mesmo. Que é incrível como prende a pessoa. E tem uns que eles acabam recaindo, aí voltam, vem no atendimento de novo. A gente tem um prazo, né? Depois que ele recai, a gente dá um tempo ainda para ele poder retornar. Que às vezes o cara ele passou por um momento de fissura aqui quando estava internado. A gente conversou com ele para ele não sair, ele saiu, e aí ele quer logo voltar de novo. E se a gente acolhe essa pessoa, tipo, 2 semanas depois, ele vai entender que é assim, ele pode sair a hora que ele quiser e ele vai entrar de novo. Ele não dá valor, sabe, para aquilo, porque ele não teve que fazer um sacrifício para estar ali. Então, a gente também tem essas regras, até para que ele, quando ele entrar de novo, ele possa de verdade querer ser tratado. Ele possa de verdade querer algo diferente. Se a gente for dando muito fácil, o que é dado muito fácil, eles não valorizam. E aí acaba que fica nesse entre e sai, e não trata ninguém. A intenção da gente é tratar. É que ele termine o tratamento, é que ele mude. E a gente sabe que não vai dar fruto se a gente recebê-lo logo de cara, né? Não vai render frutos na vida dele. Mas, infelizmente, tem essas pessoas que nunca quiseram nada. Elas entram aqui todos os dias, elas não são impedidas de entrar. A gente está aqui para servi-los. Eles entram aqui. E tem os que já tentaram algumas vezes e recaíram por algum motivo e acabaram desistindo. Mas a gente sempre está nessa questão do insistir. Tenta de novo. O segredo é Jesus. Não importa quanto tempo tu fique. Se tu não conhecer Jesus, tu vai recair mesmo. Que Jesus é o único que pode mudar caráter. E a droga é o estágio final. Até chegar na droga, o cara ele corrompeu muito o seu caráter. Até chegar nesse... Sabe? Ele foi muito corrompido, ele foi muito lascado pelo pecado. Então, se tratar o pecado e o caráter ali com Jesus, tudo para dar certo. Se não tratar e achar que só vai tratar a questão da drogadição, infelizmente vai recair de novo, porque o segredo está em Jesus. Para a gente, o segredo está em Jesus. Não tem outro que possa fazer isso. Ninguém muda o caráter de ninguém. Nós não temos capacidade de mudar nosso próprio caráter. Somente Jesus. E aí a gente vai ali insistindo. Bora, meu filho, tenta de novo aí que Jesus tem coisa para fazer na tua vida. Tem que tentar mais uma vez, tem que se esforçar. Aí sempre nesse sentido. Isso aí. Eu compreendo, né, que é uma batalha enorme, né, é um grande desafio. Só que como vocês estão ali caminhando com Cristo no propósito e ensinando essas pessoas a entregarem esse momento de fragilidade da vida, entregar a sua vida ao Senhor, porque é o Senhor mesmo que faz, que trabalha, né? E eu fico imaginando como deve ser gratificante você receber essa pessoa no início, o início que deve ser a parte mais complicada, né, desse momento,
desse período de abstinência e tudo mais, e depois receber esse homem já assim, mais transformado, deve ser muito gratificante, né? Demais, Muito demais. legal. Uhum. Eu acho que você já respondeu um pouquinho, mas você pode acrescentar mais algumas coisas. A gente queria saber como essas pessoas chegam até vocês, né? Bom, a gente tem muito hábito de fazer trabalhos nas Cracolândias também. E aí acaba que você vai conhecendo o público, né? Aí ele já sabe onde é, aonde tem, e acaba vindo para cá. E alguns, quando a gente já chegou aqui, eles já moravam aqui nas redondezas de Madureira. O projeto veio para cá em 2016. Era na Central do Brasil. E lá na Central do Brasil também tem muita pessoa em situação de rua, então assim, lá vivia cheio. E depois veio para cá em 2016. E já tinha uma população aqui, um grupo de pessoas aqui. E aí depois você vai se espalhando, né? Que eles são assim, né? Eles são ótimos comunicadores de notícias. Não vou nem falar qualquer coisa. São ótimos comunicadores de notícias. Tu fala, e às vezes tem programação de mulheres aqui, né? Vocês até vieram aqui. A gente anuncia aqui, tem 2 mulheres só ouvindo. No dia vai chegando aí um monte. Vai vindo. São ótimos comunicadores. Então, tem um lugar onde tem banho, tem comida, são bem tratados, bem recebidos, eles vão falando isso para as outras pessoas e acabam que eles vão chegando aqui. E aqui as pessoas elas chegam de inúmeras formas mesmo. Chegam pessoas aqui que estão no fundo do poço. A gente vai falando que o fundo do poço ele tem estágios, né? A gente vai vendo aqui que tem estágios. Tem o fundo do poço ali mais light, onde a pessoa ela não se reconhece que está mal, ela acha que está tudo bem, ela só usa a drogadição. Aí tem o fundo do poço ali que vai aprofundando mais, que é quando a pessoa ela já começa a perder algumas coisas. Quando começa a perder algumas coisas, que começa a dar o desespero. E tem as pessoas que já perderam tudo, e essas pessoas estão lá no último estágio do fundo do poço. Elas já perderam família, perderam dignidade, perderam tudo que elas tinham direito. Então, são esses tipos de pessoas que chegam aqui pra gente. Pessoas que não conhecem Jesus, que estão no fundo do poço, em estágios diferentes, mas estão lá. E elas chegam aqui sedentas. E, infelizmente, muitas delas também já fizeram até pactos malignos. A situação nas quais elas vivem, elas já são oprimidas por Satanás. Mas algumas fizeram pactos malignos e você vê a pessoa completamente atormentada. Ela vive uma vida de tormento. E trabalhar com essas pessoas não é algo fácil. Não é algo assim, né? Mas é algo gratificante, que a gente vai trabalhando ali com eles, vai cuidando deles, vai vendo as coisas acontecerem, né, aos poucos. E nem tudo a gente vê. A gente entende que o nosso trabalho é de lançar semente. Mas é gratificante só pelo fato de a gente estar abençoando essas pessoas. E elas vêm assim, a galera em situação de rua vai passando a notícia, nós vamos em Cracolândias, então eles acabam conhecendo a gente. As pessoas das igrejas também, nosso trabalho é conhecido pelas igrejas, então vem trazendo gente para a gente também, tem muito disso. E a gente vai trabalhando dessa forma. Ah, que legal. Michele, quanto tempo eles podem ficar aí? No caso desses homens, né? Você já respondeu também, mas então tem as pessoas que vão e vêm, né? Assim, para se alimentar, ter os benefícios, como você explicou, e tem esses rapazes que podem ficar se eles desejarem continuar com esse acompanhamento. Então, quanto tempo que eles podem ficar, o tempo máximo? Existem alguns deles já desistiram nesse período de estarem aí com vocês, ou a desistência acontece mais quando eles já são encaminhados para as outras etapas? Como que acontece? Aqui, os acolhidos, eles ficam, né? A gente chama de acolhidos as pessoas que estão internadas. Sim. E esses acolhidos, eles ficam no máximo até um mês. Raras as exceções, às vezes pode acontecer alguma coisa de ter que assinar, porque estava devendo alguma coisa na justiça, e aí aqui está perto, então tem que resolver isso antes. Ou algum caso de doença, mas assim, raríssimas às vezes. Todos eles, é no máximo um mês mesmo, eles já são encaminhados para os sítios ali, para serem cuidados e tal. Qual foi a outra pergunta? Esqueci. Se acontece deles desistirem nesse primeiro processo, ou se as desistências acontecem mais nas outras etapas? E nesse primeiro processo, onde eles vêm para cá, eles ficam nesse mês, acontece de ter desistências. Bastante desistências às vezes. E esse número, na verdade, ele vai regulando, né? O mês passado, por exemplo, nós tivemos um número grande de desistências
E esse mês nós tivemos pouquíssimas desistências. Então, oscila bastante nessa questão. E aqui, geralmente, é o lugar mesmo onde começa essa questão da desistência. Uns entram motivados pela família, porque a mãe mandou, ele não queria estar aqui. A mãe mandou ele vir para cá, então ele veio para cá e se internou. E essas pessoas que elas se internam por motivos que não seja a vontade dela mesma, ela raramente dura. Ela raramente consegue continuar, porque ela não entende, ela não quer. E aí, geralmente, essas pessoas são as que mais desistem. Elas entraram aqui por qualquer motivo, menos porque elas queriam se tratar e se enxergavam como pessoas que precisavam de ajuda. E aí elas acabam desistindo. Mas esse número, assim, oscila. Nos sítios também acontece desistência. É um trabalho funil, né? Começa com um monte ali, aí uns desistem, aí passa para a próxima etapa, acaba que outros também desistem. Inclusive, até na segunda fase, que é o último estágio, acontece de pessoas desistirem. Já está no final, está quase lá. E essas pessoas, elas acabam desistindo. Então, assim, infelizmente é comum. Não vou falar que é normal, porque para a gente não pode ser normal, nós não podemos entrar nesse limbo do normal, mas é algo que é comum, que acontece, deles acabarem desistindo aqui na triagem. Entendi. Que pena, é uma pena, é triste, né? Ter essa questão da desistência. Eu fico imaginando porque quando a gente tem contato com essas pessoas depois, né, quando a gente vai visitar as Cristolândias, né, eu abro aqui um parêntese para convidar você para visitar uma Cristolândia, seja masculina ou feminina, a gente tem, graças a Deus, a gente tem essas portas abertas, né, consegue ir lá, visitar, fazer um trabalho social, estar com eles, né, quando a gente tem um contato com aquela pessoa, quando a primeira vez que nós fomos aí a Madureira, a gente teve assim um choque de realidade. Por quê? A gente já havia visitado a Cristolândia Feminina de Guaratiba várias vezes. Então, lá raramente a gente encontrava alguém na primeira fase do tratamento, né? Normalmente, quando a gente chegava, a gente encontrava as meninas bem, receptivas, uma ou outra assim um pouco mais reclusa, porque estava no início, mas a maioria delas assim, né, lindas, arrumadas, vocês, né, Cristolândia tem um trabalho excelente, assim, louvável. Deus tem usado vocês de forma com excelência para cuidar dessas pessoas. Então a gente vê elas penteadas, cheirosas, com as roupinhas lindas, as unhas feitas. E assim, a gente vai visitar, se sente bem, elas recebem bem, estão atentas ao que você fala, recebem com alegria tudo que você leva para fazer para elas, né? E a primeira vez que nós fomos aí, eu lembro que a gente foi conversar com vocês antes, né, para entender o que a gente podia fazer para ajudar, o que era mais eficiente. E aí, conversando com você, eu já tive o primeiro choque. Meu Deus, é uma outra realidade, né? Esse início é uma outra realidade. A gente achou que sabia como essas meninas estavam, mas na realidade nós não sabíamos. E o primeiro trabalho que nós fizemos aí, né, do Dia da Beleza, impactou muito meu coração, porque você vê as mulheres na situação em que elas vivem, né, saber um pouquinho da realidade que elas vivem, e comparando com tudo de bom que essas mulheres que decidem ser tratadas, essas pessoas, né, podem receber. Então a vontade que eu tinha era de pegar uma, botar numa caixinha e lá levar na outra etapa para poder ela se enxergar e ver, olha, você pode viver isso aqui que Deus tem preparado para você, você não precisa viver da forma com que você vive hoje. Então eu fico imaginando, isso eu que fui visitar algumas vezes, eu fico imaginando essa sensação no coração de vocês todos os dias, conversando com as mesmas pessoas e tentando fazê-las enxergar que existe uma mudança, né. Eu lembro que uma ideia sua mesmo, que a gente acatou, que foi pedir para as meninas lá de Guaratiba escreverem cartas, né, incentivando as mulheres que ainda estão em situação de rua, a irem para lá, né, ter esse cuidado. E quando eu estava lendo as cartas para imprimir, para entregar, o meu coração ficou emocionado, porque muitas mulheres dizendo: olha, eu pensei que também que não tinha chance para mim, eu pensei também que essa era a minha única realidade, que eu não teria oportunidade, agora eu não me arrependo, eu estou aqui e estou vivendo isso, isso, isso. Então, eu fico imaginando, né, o desafio que é para vocês saberem o que Deus pode fazer na vida dessas mulheres e ter que lidar com a rejeição delas, ter que lidar com o fato delas não conseguirem enxergar ainda, né? É um trabalho, assim, desafiador mesmo, mas eu tenho certeza que o Senhor, a cada dia mais, tem dado graça e estratégia para vocês,
e a ação do Espírito Santo está no coração dessas mulheres. Eu sei que, às vezes, aos nossos olhos demora, mas a semente do Evangelho vai germinar nesses corações, em nome de Jesus. Amém. Eu estava conversando com a Tainá, inclusive, a missionária Tainá, e ela trabalhou muito tempo em Guaratiba, que é o Eu conheci ela lá, Tainá, meu amor. E depois ela veio para cá. E aí ela estava falando do choque, porque, infelizmente, as nossas mulheres, né, quando estão nessa situação, elas são vítimas de todo quanto é tipo de violência que se pode imaginar. E aí Tainá ouvia muito, elas contando, via uns resquícios das coisas que acontecia com elas. E aí ela falou sobre esse choque de quando ela veio trabalhar aqui, porque ela ouvia em Guaratiba, ela começou a ver aqui de perto a questão dessa violência com a mulher, seja violência psicológica, sexual, física, tudo quanto é tipo de violência que tu imaginar acaba passando na rua. Homem sofre na rua, sofre. É um ser humano, sofre na rua. Agora, mulher é uma questão, assim, surreal. E aí, nós temos pedido muito a Deus para trazer mais mulheres para cá e pedindo também a Deus para que essas mulheres tomem a decisão de se internar, de mudar de vida. E Deus nos deu a estratégia, desde o ano passado, que aqui 2 dias na semana não tem banho. Então, fica ali um intervalo vazio, né, de um culto para o outro. E nós começamos a fazer um discipulado com elas, chamado Entre Elas. A gente tira elas ali do foco dos meninos, as mulheres que querem participar, a gente entra com elas para a sala e vai fazendo ali um discipulado com elas, cada dia com algo diferente. Às vezes a gente faz uma oficina com elas, tudo fundamentado ali na palavra para poder pregar de Jesus para elas ali de forma pessoal, de forma que, olha, você sofre tal coisa na rua, mas tem Jesus que ama você. Está buscando amor em outros lugares, de outras pessoas, mas tem um homem que ama você. E a gente vai apresentando ali Jesus para elas, o cara que se preocupa com elas, que quer mudar a vida delas. E esse choque realmente, assim, ele é muito real. Você está ali no sítio, elas já estão melhores, porque ela está ali na caminhada. Você ouve as histórias tristes e você fica triste com o que ela passou. Mas quando você pega alguém que está passando ainda e você consegue ver aquilo, é desafiador. Você olhar e, tipo, meu Deus, eu não posso fazer nada além de falar de Jesus e orar. Eu não posso pegar aquela mulher e colocar lá no sítio à força. Queria muito fazer isso. Porque, Eu imagino a meu Deus, vontade. meu Deus, Jesus, abre os olhos dela, pelo amor de Deus. Mas a gente é limitado, né? A gente entrega para Deus. Sim. Mas o que dá vontade de pegar um caminhão e levar todo mundo, dá. Eu imagino. Dá. Eu imagino. Em poucas horas que eu fiquei, me deu vontade, imagino vocês aí todos os dias, né? Michele, quais são os cuidados que eles recebem aí no dia a dia? Os cuidados aqui com os acolhidos, os cuidados são muito cuidado do discipulado, a gente preza muito por isso. E o discipulado, quando eu digo discipulado, não é limitando somente a sentar e fazer uma devocional com o cara e falar de Jesus para o cara. Sim, isso é muito importante. Mas discipulado no vida na vida mesmo, de conversar com ele, de conhecê-lo, de ouvi-lo. Eles gostam muito de falar. Eles têm muita necessidade de serem ouvidos. E o simples fato de você sentar e ouvir o cara faz a diferença surreal. Um negócio assim, de outro mundo. Você parar para ouvir ele ali é uma forma de cuidado. E também tem os cuidados físicos, né? A gente tem até um voluntário aqui, ele é professor de capoeira. Aí ele vem toda semana dar aula de capoeira para os meninos, para dar aquela cacetada mesmo, que faz bem, até para poder botar as toxinas ali, as drogas para fora, que tá no corpo ainda. Aí vai suar, vai sair coisa, e é isso. Então ele vai fazendo esse momento com os meninos, ali de capoeira, e ao mesmo tempo que você está ali fazendo exercício com ele vai gostando do professor, e aí ele vai querer criar vínculo com o professor, e aí ele vai querer conversar com o professor. E aí, pronto, daqui a pouco tá ali conversando com o professor, conversando com o professor. Então a gente tem esses cuidados físicos e também os cuidados higiênicos, de chegar pro cara e, olha, filho, vamos lá, toma um banho, porque às vezes o cara ele vem da rua e ele não tem esse hábito de tomar banho, não. E o banho, quando toma banho, aquele banho entrou, saiu, para ele aquilo ali é comum, para ele aquilo é banho. Então você ensinar esse tipo de coisa pro cara também, olha, meu irmão, é assim, passa mais tempo, dedique tempo cuidando de você, dando seu banho.
passa shampoo na cabeça, passa desodorante, meu filho, vai lá, passa sabonete, esfrega o corpo todo. Aquele negócio, assim, do cuidado desde o mental ali, né? O espiritual, o físico de você se exercitar e fazer alguma coisa, até também a questão de higiene, que pra gente é algo tão simples. Ah, vou tomar um banho. Ah, um banho. Mas para ele não é tão simples assim. Às vezes o cara tá há 30 anos na rua. Nossa. O cara que tá há 30 anos na rua, ele não faz ideia do que é um banho de verdade. Então aquilo ali também precisa ser ensinado para ele. Então os cuidados, eles são inúmeros. E todos eles são muito importantes para a caminhada dele. São muito importantes para a evolução dele. Inclusive, às vezes, tem a dificuldade, né? Tá acostumado, a gente chama de vício de rua. Que não é só o vício da droga, tem o vício da rua também. Tudo desregrado, a qualquer jeito, a qualquer maneira. Inclusive os banhos, inclusive tudo. E aí tem essa questão do vício da rua e precisar tratar isso, e alguns têm dificuldade. Um simples banho é uma lamúria. Por quê? Porque para ele sempre foi daquele jeito. Ele passou 25 anos da vida dele fazendo daquela forma e agora ele tem que fazer assim. No começo, nem todos enxergam como um cuidado. Ele enxerga como tem que fazer, é uma obrigação. Então, é um trabalho de formiguinha ali, né, aos poucos. Mas que também envolve a questão do cuidado e que às vezes a gente acha que precisa ser grandes coisas, mas coisa mínima, assim, já é um grande cuidado para ele. Detalhes, né? A pessoa está reaprendendo o autocuidado, tudo, né? Espiritualmente, a vida, a pessoa reinicia tudo, né? Então, vocês estão ali como agentes de mudança de forma geral, né? Na vida dessas pessoas. E para as pessoas que ainda não aceitaram esse tratamento, né, esse acompanhamento, que ainda não se tornaram acolhidos, quais são os cuidados que elas recebem? Elas também recebem o cuidado de banho. É diferente, a gente não vai ficar em cima dela como a gente fica do acolhido, né? Porque a gente precisa ensinar para acolhido. Mas tem a questão do banho, e aí a gente às vezes até fala, quando a mulher termina o banho, por exemplo, rápido, minha filha já foi, vai lá, cara, lá, vai, eu vou te dar um shampoo, vai, entra aí de novo. Dá aquela vamos lá, vou lavar, né? Vou lavar. Uhum. O cuidado externo mesmo, de dar uma roupa limpa também, isso é muito importante, porque um mínimo de dignidade, sabe? Eu acho que a gente cuida deles com um mínimo de dignidade. Chegar aqui e ver com a roupa rasgada, a roupa suja às vezes até de necessidades fisiológicas, e você dá uma roupa limpa, essa pessoa tomar um banho, as meninas saem outra. Assim, é surreal. Imagina. Entra de um jeito e sai de outro. Você fica assim, meu Deus, que diferença que o banho faz. Um banho. E também da alimentação. A gente se importa ali em fazer um negócio bonitinho, temperadinho, gostosinho, para que eles possam comer, para que eles possam se alimentar. E a gente também tem essa questão do acompanhar de perto. Não são todos que a gente acompanha de perto, porque nem todos também têm aquele desejo, assim, sabe? Alguns são mais arísticos, tem muito disso. Mas aqueles que a gente consegue acompanhar de perto também, a gente consegue ele estar cuidando por meio do aconselhamento, sabe? Por meio de estar levando ali a palavra de Jesus ali, ouvir essa pessoa que eles amam falar, amam ser ouvidos, querem contar suas histórias, querem compartilhar, querem chorar com você. Então, às vezes, o cuidado vai ser um abraço naquele dia. Você vai só abraçar aquela pessoa que ela está do lado. E era justamente aquilo que ela estava precisando. Então, a gente dá muito essas assistências, tanto físicas, um pouco mais limitadas, porque como ainda não são nossos, a gente não pode aplicar todos os cuidados, né? Ali de acompanhar, por exemplo, na questão do banho, como eu estou usando aqui muito como exemplo, né? A questão do banho, eu não vou ficar ali o tempo todo falando para a pessoa que ela tem que fazer aquilo que ela ainda não entendeu nada. Ela só está ali para passar água no corpo. Mas a gente vai fazendo aí esses cuidados na medida do possível, até onde ela deixa também. Isso é importante. Entendi. E para essas pessoas, quais são as estratégias que vocês têm usado para tentar convencê-las, né, fazê-las enxergar que elas têm esse caminho de libertação, de mudança de vida, né? Convencê-las a aceitar esse acompanhamento da Cristolândia. Quais as estratégias vocês têm usado? A gente usa muito a estratégia da contextualização. Que eu sei que o Espírito Santo é que age, o Espírito Santo é que move, mas nada adianta eu chegar e ficar usando palavras difíceis para essa pessoa e ela não está entendendo nada. Ela tá ali, tá, mas o que é isso? O que é aquilo? Ela tá voando assim, tá falando lá igual um doido, ela fala assim. Quando você usa
exemplos e falas da realidade dessa pessoa. É claro, tudo com ordem e decência, que eles falam muito palavrão, a gente não vai falar palavrão. Mas, Sim. mas quando assim, a gente se insere ali no contexto da pessoa e a gente consegue pegar algumas coisas. A gente usa os exemplos, como todos eles ali, já estão cientes da questão da prostituição, que é algo comum na realidade deles. A questão da drogadição, de roubar, de mentir, manipular para conseguir as coisas. São coisas que estão dentro ali da realidade deles e que a gente usa para poder falar. E às vezes eles ficam assim, caraca, como é que tu sabia disso? Mas a gente já está ligado que são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, mas as histórias são muito parecidas, são muito iguais. Ali, o que eles viveram. Então a gente acaba reconhecendo alguns perfis. Ó, fulano é igual ciclano. É muito parecido com o ciclano, que a gente já acolheu aqui. E aí a gente já sabe como abordar aquela pessoa ali no conhecer mesmo. Conhecer o perfil, o contexto que ela está inserido e conhecer também aquela pessoa de forma individual. E aí a gente usa muito essa questão da contextualização, de usar falas ali que aquela pessoa vai ficar na cabeça dela. Sabe? Tem umas gírias, eles usam muito gírias, muito. Tanto que quando eu vou pregar na igreja, eu até falo assim, Deus, eu não posso falar gíria. Porque eu tô tão acostumada a falar com eles. Uhum. Aí eu, meu Deus, não posso falar gíria, meu calma. Mede as palavras aí. E aí a gente fala muito gíria para eles, porque eles têm muito hábito de usar gíria. Tipo, Lili cantou. Um negócio assim, sabe? Ainda. Então, as gírias, assim, aleatórias. Então, a gente usa elas, e quando a gente usa elas, eles ficam, caraca, o missionário tá falando gíria. E aí ele vai, e quando ele lembra que o missionário tá falando gíria, ele lembra da história que eu contei com aquela gíria que eu usei. Nossa, e aí aquilo vai simulando, estratégia, vai simulando na cabeça dele. A gíria é um negócio que ele fala direto. Então, toda vez que ele falar da gíria, ele vai lembrar que eu usei a gíria para contar uma história para ele. Ele vai lembrar da história que eu contei para ele. Aí a gente vai usando essas estratégias, sabe? Vai falando essas coisas e aí vai dando aquele start. A gente tem usado e é algo que dá muito certo. Inclusive, quando a gente vai pregar para eles aqui, a gente fala de forma muito clara, muito aberta. Quando a gente vai falar de questão de pecados, a gente sabe ali dos pecados mais comuns na realidade deles, né? A gente consegue falar de forma com que eles se identifiquem. Caraca, ela falou desse pecado, eu faço isso, cara. É mesmo. Tá? E aí ele vai se identificando e a gente vai usando essas estratégias ali para falar de Jesus. Sabemos que é o Senhor quem convence, nós temos total noção disso, não é sobre estratégias nem nada, mas eu posso chegar mais perto daquela pessoa. Se eu posso usar uma linguagem que eu chego mais perto, automaticamente eu consigo apresentar Jesus melhor para ela do que ficar usando aquelas palavras difíceis onde eu vou afastá-la. Ela não vai me ouvir, ela vai, esse papo chato. Essa missionária com esses negócios aí de novo. Eu não sei nem o que é isso. O que é impetrar a bênção? Eu não sei o que é impetrar a bênção. Impetrar a bênção. Isso acontece, acho que na evangelização, no geral, né? Você precisa. É igual quando você vai cuidar de crianças, você não vai usar a linguagem do culto, do púlpito, da pregação. Você precisa fazer com que a palavra seja clara, falando na linguagem delas, né? A mesma coisa acontece com vocês aí, né? Precisa ser. Não é que a sua estratégia que convenceu. Claro, é o Espírito Santo quem vai convencer, mas o próprio Espírito Santo ensina vocês, dá essa estratégia para vocês, porque ele conhece o caminho do coração das pessoas. A gente não, né? O Espírito Santo conhece. Exatamente. Que legal. Michele, eu queria que você falasse para a gente como que é a rotina de vocês aí, o dia a dia de vocês, missionários, como que vocês se organizam. Bom, a gente acorda, a galera geralmente aqui, a gente acorda geralmente às 5h30, 6 horas da manhã, cada um na sua Cedinho, madruga. As meninas, as missionárias aqui, nós temos 2 missionárias aqui presentes com a gente hoje, e elas moram na casa missionária. Temos uma casa só para as meninas que estão solteiras, né? Que são missionárias, tem a casa para elas. E aí elas moram nessa casa, e os meninos que são missionários aqui, que estão solteiros, eles moram aqui na unidade, tem um quarto. Um quarto, assim, com um espaço legal para eles. Não é uma casa, mas tem um espaço ali de convivência legal para eles, que é na parte de cima aqui do projeto. Tudo acontece embaixo e eles moram na parte de cima. E aí a gente vai, acorda, e às 7 horas começa aqui as coisas de fato. O atendimento social, quando a gente recebe as pessoas em situação de rua, é só às 9 da manhã. Mas nós chegamos aqui às 7.
E aqui, quando a gente chega às 7, a gente vai buscar o pão, porque a gente vai cortar pão para dar para a galera em situação de rua. Aí a gente começa essas atividades da devocional para os acolhidos, que já estão acordados também. Então, eles começam ali as devocionais com eles. A gente começa a preparar a comida ali na cozinha, já começa a organizar algumas coisas. E quando dá 7h30, a gente consegue sentar e tomar um café junto como equipe. Que nós prezamos muito por isso. Muito mesmo, assim, de a gente sentar junto e ter as refeições juntos. Então, nós sentamos ali, tomamos o café da manhã nosso junto. E às 8 horas fazemos um culto para os acolhidos, aqui da casa. Eles vão lá para o templo, a gente canta louvores, a gente faz um culto mesmo com eles. Terminando esse culto, aí eles saem, e aí a gente vai e organiza para o atendimento social. E o atendimento social, ele acontece de terça a sábado. E ele tem sempre o horário de 9 da manhã até meio-dia. E é dentro desse tempo que acontecem os banhos, os cultos, café da manhã, almoço, ali o discipulado tete a tete com a pessoa. É dentro desse horário de 9 a meio-dia. Deu meio-dia, a galera terminou de almoçar ali, eles voltam para a rua. A galera que quer se internar é aquele processo que a gente já estava falando aqui, mas os que não querem, eles voltam lá para a realidade deles. Então, acabou o almoço, aí eles vão e voltam. E voltam para a rua. Terminou, acabou o atendimento social, a gente começa a limpeza da nossa casa. Então, a gente vai limpar o templo, que está sujo, caiu comida no chão, que eles almoçam lá, então tá sujo. Eles deitam no chão, aquele negócio todo. Aí a gente limpa o refeitório, limpa a cozinha, banheiros também, a gente tem que lavar os banheiros, que eles ficam daquele jeito. Então, a gente vai lá lavar os banheiros. Terminando de lavar todas as coisas, aí a gente vai para o nosso almoço. Os meninos acolhidos almoçam primeiro e depois a gente vai para o nosso almoço de equipe. Aí a gente senta junto de novo e almoça. Aí, geralmente, alguns dias da semana, a gente tem reunião de equipe. Que a gente bota ali, faz o alinhamento, comunica algumas coisas, ajusta algumas coisas também para a gente andar fechadinho como equipe, que a gente preza por isso também, para não ter brechas, né? Então, ali a gente vai falando algumas coisas do operacional mesmo da unidade. Ó, fulano tá errando tal coisa, a gente precisa acertar isso, a gente precisa acertar aquilo. E uma vez na semana também a gente faz a devocional de equipe. Costuma ser toda sexta-feira. A gente faz a devocional de equipe para edificar a gente ali mesmo, para a gente ter um momento de comunhão. A gente teve um momento de discutir coisas humanas, né, da unidade. E aí, uma vez na semana também a gente tem o tempo ali de estar recebendo da palavra do Senhor para a gente poder se edificar e se alimentar como equipe ali juntos. E aí, no geral, nos outros dias que não tem reuniões, algo desse tipo, na parte da tarde, tem o discipulado com acolhidos, a gente vai fazer o lanche da tarde para eles também ali. A gente precisa fazer relatórios, que a gente tem relatórios financeiros, relatórios de atividade, tudo ali certinho para saber o número de gente que a gente atendeu. Então, a gente tem o hábito de fazer relatórios e entregar lá para missões nacionais. Aí, a parte da tarde é o período para isso, para discipulado com acolhidos dentro da casa, para, às vezes, levar o acolhido para tirar uma identidade, uma certidão de nascimento, para poder fazer relatórios. São essas partes mais internas, né? Burocráticas. E aí, basicamente, nossa rotina ela funciona assim: a gente sai daqui às 4 da tarde, e aí grande parte dos missionários estudam, né? Faz faculdade, o campo não para de missionários, os missionários estudam, isso é importante. E aí vai cada um lá para sua casa lá, ou vai direto para a faculdade, ou passa em casa para se arrumar, e a galera vai estudar, seminário, faculdade, e aí termina aí nossa rotina, bem dizer, às 10, 11 horas da noite, que é quando volta da faculdade. E aí, no dia seguinte, estamos pronta para outra. Para o próximo dia, vencer mais um dia. Que legal. Michele, vocês recebem voluntários, vocês são missionários, né? Você já explicou que estão aí, servem aí de forma integral, mas vocês recebem pessoas, voluntários, igrejas? Fala um pouco sobre isso. A gente recebe voluntário, a gente ama receber voluntários, muito bom. Porque, assim, os voluntários, toda vez que eles aparecem, eles são a resposta de oração daquele dia. Porque a nossa equipe, ela é curta para o trabalho que a gente tem. Nós somos uma equipe que a gente está com 7 missionários, e 7 missionários para banho, para ficar no banho, para cozinhar, para tomar conta de portão, para tomar conta de bolsa, que eles entram com bolsa aqui, aí tem ali a área que a gente toma conta da bolsa. Para fazer tudo que tem que fazer, é pouquíssimo. Então, quando vem o voluntário, e minha filha, é a bênção do Senhor.
que ele pode ajudar a gente. E além de ajudar a gente também tem muito aquela questão do vou abençoar o voluntário. O voluntário, quando ele vem aqui, ele vem para viver a experiência. Então, se eu estou no banho e o voluntário está no banho comigo, eu vou até estar lá junto com ele, claro, não vou deixá-lo só. Mas eu vou deixar que ele tenha a própria experiência e ele faça as coisas. Eu vou deixar que aquela voluntária penteie o cabelo da menina. Eu já penteo todos os dias, então ela pode pentear para ela ter a experiência dela. Eu vou estar lá, mas ela vai fazer as coisas. Então, a gente também tem muito isso de eu vou abençoar o voluntário para que ele tenha a experiência dele, que eu sei que ele veio para cá para isso, para servir. E ele também me abençoa muito, porque às vezes eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo ali, e ele vai estar me abençoando naquela que eu não consigo fazer para eu poder fazer outra. Então, assim, é uma bênção. E o voluntário, ele pode ser tudo. A gente tem o hábito de falar. Tem Jesus no coração, sabe cortar um pão, tá pronto para ser voluntário. Pode. Maravilha. Ótimo. E a gente A gente já tá, a recebe gente já tá na expectativa da nossa visita para vocês para ajudar. Quando nós fomos aí a primeira vez, tinha uma igreja voluntária e na minha mente eu imaginei que todas aquelas pessoas eram missionários daí. Então eu falei assim, nossa, tem bastante pessoas. Da segunda vez que eu voltei, eu fiquei meio assim em choque, porque da segunda vez eu acho que só tava vocês, não tinha mais pessoas, não tinham mais pessoas, né? Então eu fiquei até meio assim perdido, falei assim, meu Deus, cadê o resto das pessoas, né? Então realmente é uma demanda bem grande, né? Vocês recebem em média quantas pessoas aí diariamente? Nós recebemos no dia, nós recebemos de 80 a 100 pessoas. Nossa, Em bastante situação pessoas. de rua. Uhum. Muita gente. E assim, a Cristolândia é uma verdadeira surpresa, porque tem dias que é uma paz. Mas tem dias que, olha, é só Jesus na causa, que a galera tá Luta. O cara tá bêbado, faz bagunça, tá drogado, aí chega o outro, tá endemoniado mesmo, e o cara não tá legal. Então, assim, os dias são de tudo, né? Tem de tudo. Sim. E aí, os voluntários dessa mão na roda, a gente recebe igrejas todos os sábados, bem dizer. Assim, sempre os sábados sempre são tomados, as igrejas vêm conhecer aqui. Aí é dessas igrejas que saem parceiros pra gente, que a gente vive de doação, né? Então, sai parceiros, é dessas igrejas que sai um missionário, que às vezes o missionário, o cara tem chamado e quer vir. Sai voluntários, pessoas que querem vir com mais frequência, que gostaram do trabalho. Então, assim, trabalho muito importante. A vinda das igrejas, a vinda dos voluntários é algo maravilhoso. A gente anda por conta das nossas igrejas mesmo, tanto a nível de sustento quanto a nível de gente. As nossas igrejas são uma bênção. Você já respondeu um pouquinho, mas eu quero te perguntar. Pode, né, acrescentar mais alguma coisa. Qual é a importância, então, desses missionários para vocês, para o trabalho, né, em geral, da Cristolândia em geral? A importância do Voluntário. De se ter essa participação de voluntários das igrejas. A participação dele é muito importante para a gente, demais, e para ele mesmo. Para a gente, no sentido de, às vezes o voluntário vem e ele vem para poder. É um psicólogo, ele vem para poder abençoar a vida dos acolhidos. Ele não sabe o bem que ele fez em fazer uma terapia com os acolhidos. Um momento ali, às vezes, que foi até curto, porque talvez ele não tinha muito tempo, mas ele fez bem. A pessoa que chegou aqui e ficou lá no banheiro para a gente, porque a gente estava com pouca missionária para ficar no banheiro, e ela discipulou aquela mulher, ela falou de Jesus para aquela mulher, ela abraçou aquela mulher, abençoou demais. Então, o trabalho ele só está de pé porque nós temos voluntários, nós temos pessoas das nossas igrejas. Se fosse só a gente, ia estar de pé porque Deus te sustenta, sim, mas olha, ia ser um negócio assim muito árduo. Ia ser estressante tanto para os meninos que estão com a gente quanto para a gente. Por quê? Imagina que só fosse só a gente todos os dias. Todos os dias a gente aqui. É óbvio que uma hora vai cansar. Todos os dias a gente faz a mesma coisa. Então, às vezes, ali, a gente está naquele dia que não está legal. E aí, por não estar legal, a gente acabou tratando mal alguém. E nessa que tratou mal alguém, aí essa pessoa ela acaba ficando desestimulada e não quer mais vir. Então, a importância do voluntário é justamente essa. Ele é um alívio. Eu falo que o voluntário ele é um sorvetinho de flocos naquele calor de 40 graus no calçadão de Madureira. Meu Deus. Porque aí ele veio. E Deus mandou ele para abençoar a Cristolândia, abençoar os acolhidos. Sim, ele vai pregar para os acolhidos, ele vai falar com os acolhidos, para a galera em situação de rua.
mas às vezes o voluntário ele chega e dá um abraço na gente, e aquele dia que você estava estressado, pronto, caraca, você estava precisando de um abraço, eu nem sabia que você estava precisando disso. Então, o voluntário ele é justamente isso para a gente. Ele é o alívio. Não o alívio que ele vai trabalhar pela gente, não. É que ele vai abençoar não só a galera que a gente abençoa todos os dias, como a gente também. Ele tira o fardo da gente para que a gente possa ter essa alegria de todos os dias estar aqui e abençoar a vida dessas pessoas. Ele traz isso para a gente. Aquela leveza, aquele suporte. Então, assim, às vezes o voluntário acha que ele só veio aqui e cortou um pão. Mas não, ele trouxe tudo isso para a gente em um dia de trabalho que ele ficou aqui com a gente. E aí a gente consegue tratar melhor essas pessoas, a gente consegue abençoá-las, a gente consegue ter a alegria renovada todos os dias com a presença do nosso voluntário. Então, assim, é muito louco como Deus faz as coisas. E nossos voluntários, eles são respostas das nossas orações. Que a gente sabe que sozinhos a gente não ia aguentar o rojão, sozinhos a gente não ia conseguir abençoar o número de pessoas que a gente abençoa, e Deus manda justamente para isso. Então, assim, voluntário, seja voluntário da Cristolândia, seja voluntário de qualquer trabalho missionário, que você vai ser um alívio para aquela pessoa. Você vai abençoar a vida do missionário também. E às vezes é tudo que o missionário está precisando da tua presença. É do você tá bem? Uhum. É a questão, né? Vocês também precisam desse abraço e também precisam de cuidados, né? Então, nós queremos fazer esse convite, reforçar esse convite da missionária Michele para você. Quantas vezes você está na sua casa, lá, com o tempo ocioso, ou então tem até no seu coração o desejo de fazer algo para Cristo, de ganhar almas para o reino, mas não sabe como, por onde começar, né? O voluntariado pode ser um passo, né? E ouvindo todo o seu relato, Michele, nós vemos a importância, né, das pessoas estarem com vocês, estarem aí para que o trabalho continue, né? Como você falou, é um alívio, um refrigério, né? Glória a Deus. Então, se você pode e deseja, se voluntarie para uma Cristolândia ou para qualquer outro trabalho missionário, que você vai estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor na vida dessas pessoas. Eu tenho até um Pode testemunho falar. de voluntariado que eu vou contar aqui. Pode contar, a gente quer ouvir. Aqui na Cristolândia, a cozinha fica por nossa conta também, né? Então, e não é assim uma cozinha que você vai cozinhar para 4 pessoas da sua família e tá tudo bem. Uhum. É comida para mais de 100 pessoas, porque a gente faz para a galera da rua e para a gente que está aqui dentro também. Então, assim, é comida demais. Então, a panela pesada, aquele negócio todo. E nós temos voluntárias fixas para cozinha. Elas adoram cozinhar, então elas só vêm para cozinhar. Elas vêm aqui, tem grupo de 3 grupos de voluntários. Então, elas vêm terça, quarta e quinta. São esses dias que estão tomados aqui. Então, assim, elas vêm, elas abençoam a gente e a gente não precisa se preocupar de estar na cozinha, porque elas vão estar fazendo isso. E aí, a gente pega a cozinha na sexta e no sábado. E aí, toda vez eu falo isso para as meninas aqui. Imagina se a gente não tivesse essas voluntárias. Se a gente tivesse que todos os dias cozinhar, a gente ia ficar muito esgotada, porque cansa muito. A cozinha é um setor que, assim, é muito cansativo mesmo. E aí eu tava falando, imagina todos os dias a gente fosse cozinhar. E Deus, ele abençoa a gente com essas mulheres que vêm todos esses dias, doam esse tempinho para poder cozinhar para a gente. E além de fazer uma comida muito mais gostosa que a nossa, elas, elas aliviam esse fardo para a gente. A gente tem tempo para fazer outras coisas, a gente consegue fazer outras coisas e não fica tão esgotado porque elas aliviam esse fardo para a gente. Então, assim, gente, voluntário é uma bênção do Senhor. Ainda faz comida boa, melhor ainda. Nossa, menina! E cozinha é um desafio, né? Porque não é qualquer pessoa que consegue cozinhar para uma quantidade muito grande de pessoas, né? E fazer tudo certinho, ficar bom, render. Glória a Deus pela vida das voluntárias aí da cozinha, da Cristolândia. Que Deus abençoe as meninas aí. Michele, quais são, assim, as maiores necessidades que você percebe nessas pessoas quando chegam até vocês? Tanto das pessoas que estão indo e vindo, quanto os que desejam ficar, estão passando esse período aí com vocês. Qual é a maior necessidade delas? Do que eles se queixam mais? As maiores necessidades delas, assim, são exatamente o vício na qual elas estão presas. Isso da galera de situação de rua.
É a maior queixa delas. É aquela luta. Eu quero sair, mas não saio, sabe? A gente dá as ferramentas, a gente fornece, Uhum. a gente sabe que é uma questão de escolha, mas é a maior queixa delas, assim, é nesse quesito. Eu quero sair, mas não consigo sair, nananana. É muito sobre isso. Até porque a vulnerabilidade dela de alimentação e de banho, ela tem aqui. Então, Uhum. inclusive, muitos deles são muito gratos, assim, eles ficam felizes, ai, obrigada, e nananã. Tem uns que são ingratos também, que isso aí faz parte, Faz mas, parte. mas tem uns que são gratos. E o que mais pega eles é, eu queria tanto estar assim, eu queria tanto estar desse jeito. E, assim, a gente às vezes dá algumas palavras mais rígidas para eles, a nível de decisão, mas a gente também entende que não é um negócio fácil. A drogadição é um negócio muito difícil. E para sair tem que ser muito guerreiro mesmo. É óbvio que a gente não vai falar isso para eles para não dar aquela desculpa de tipo assim, tá Ah, vendo? é muito É difícil. difícil mesmo. É. É complicado. A gente dá aquela palavra de motivação, de choque, não, meu filho. É difícil, mas tem jeito sim e tal. Mas a gente entende que é um negócio assim surreal. E a maior necessidade deles é de oração, que é oração e jejum mesmo. É oração e jejum para o Espírito Santo mover naquele coração, para dar coragem de levantar e fazer alguma coisa, sabe? É muito sobre isso. É oração o tempo todo. É claro que oração resume quase todas as coisas, né? É, da nossa vida no geral, né? É, mas assim, ali é uma questão de oração naquela necessidade. E a necessidade assim, dos nossos acolhidos tem as necessidades emocionais, porque eles estão com um buraco na família, tem muito essa questão. Tanto que todos eles, eu nunca vi alguém ali que tivesse com a família assim, muito bem estruturada, que tivesse parado na drogadição na situação na qual estão. É óbvio que tem gente que ainda faz escolha errada e vai se aventurar, mesmo tendo uma família maneira, mas, assim, grande parte deles ali, todos tiveram um problema familiar, sabe? Uma treta familiar. Uhum. A mãe criou sozinha, mas a mãe teve que deixar em casa sozinho porque tinha que trabalhar, era só ela. Aí é um irmão criando o outro. Aí veio de contexto de comunidade também, que infelizmente ajuda muito, porque o cara sai, a boca tá ali na cara dele. É. Então, acaba sendo um fator enorme de risco para essa pessoa, né? Então, assim, a família ali, a questão da estrutura familiar é uma necessidade enorme, que inclusive isso no momento do tratamento deles vai sendo ali tratado. Inclusive, tem às vezes voluntários que se dispõem a estar cuidando nesse sentido, de falar sobre família. E a nível de tratamento também é a questão de uma igreja. A gente sempre preza para que essa pessoa ela já crie esse hábito de ter uma igreja, ela precisa ter uma igreja. Um ponto de apoio, que é onde entra as nossas igrejas, inclusive, né? Se Uhum. disponibilizar a receber uma pessoa que saiu do tratamento para cuidar dessa pessoa, porque se ela não for acompanhada por uma igreja, ela não vai ter quem a fortifique, e ela ainda é nova na fé. E aí ela tem a tendência de voltar para o vício. Então, a nossa necessidade, assim, é de família espiritual. Eu sei que eu não posso consertar a família daquele cara, de como ele saiu de lá. Mas como ele está no tratamento, eu posso arrumar uma família espiritual maneira para ele, sabe? Então, Uhum. acho que a maior necessidade é isso. Semana passada, veio uma igreja aqui e nós temos uma menina aqui. Nós não recebemos só pessoas que usam drogas aqui no atendimento social. Tem gente que é aposentado, aí a aposentadoria é curta e vem aqui porque sabe que tem comida, então ele não vai precisar gastar com comida porque ele vai comer aqui. Tem Uhum. pessoas que estão em vulnerabilidade social mesmo, assim, tá sem casa e tal, e vem aqui. E tem uma mulher que ela vem aqui com a filha dela, e ela não é usuária de drogas. O esposo dela é dependente químico, mas ela não é. Só que por conta de ter perdido casa em enchente, eles vieram parar que estavam morando na rua. Conseguiram Uhum. arrumar um lugarzinho e tal. E aí ela não atende o nosso perfil de tipo, eu não tenho como internar essa mulher para ajudá-la. A ajuda da gente é muito limitada nesse sentido, né? Eu vou ajudar ela com questão de uma internação, mas eu não tenho como arrumar uma casa para ela. Eu não tenho Entendi. como acompanhá-la ali em discipulado no quesito de comunhão de igreja. Eu não tenho como. E aí, essa igreja veio aqui, a irmã da assistência social da igreja estava no banho comigo, ela conheceu essa mulher, e aí agora essa igreja está acompanhando ela. Ai, Então, glória a Deus. ela agora pode fazer parte da igreja, pode ir no PGM da igreja,
A igreja pode ajudar ela ali com cesta básica, essas coisas, ela conseguiu uma casinha para morar, né? Pode ajudar ela com o fogão, com as coisas que ela precisa para casa, e aquele negócio todo. E ainda tem a parceria com a gente, que se o esposo dela desejar a internação para se livrar do vício do álcool, ele sabe que pode ser internado aqui. Mas que a gente não podia fazer por ela, a igreja pôde fazer. Que é acompanhar, é ser igreja, é fazer com que ela esteja junto em comunhão também. Então, assim, maravilhoso. Cobriu a necessidade que a gente estava precisando. E é justamente isso. Igreja. Nós temos igrejas comprometidas, mas nós precisamos de mais. Quanto mais, melhor, porque o reino ele vai aumentando. E aí o nome do Senhor vai sendo espalhado e mais pessoas vão sendo alcançadas. Então, quanto mais igrejas envolvidas, muito melhor. Essa seria a nossa próxima pergunta, né? Eu ia te perguntar qual a importância da participação das igrejas em trabalhos como esse, né? Você já respondeu. Enquanto você falava, eu lembrava muito da passagem, né? De como a igreja é retratada, né? Como Jesus mesmo retratou a igreja como um corpo, né? E cada membro tem ali a sua função, a sua importância, mas todos os membros são importantes para que o corpo caminhe bem. Então, é exatamente isso, né? O trabalho de vocês é feito de uma forma, tem a sua importância, mas existe a forma com que a igreja pode trabalhar, que também é extremamente importante, né? Vocês estão ali na linha de frente, né? Resgatando, pegando essas pessoas ali no pior momento das suas vidas. Vocês fazem esse trabalho, recuperam essa pessoa, né? Pela misericórdia do Senhor, mas precisa ainda algo ser feito, e esse algo cabe à igreja, ao corpo de Cristo, para que essa pessoa continue encaminhando ali na fé. Muito interessante mesmo. Então, é de suma importância a participação das igrejas, né, em projetos como esse. Glória a Deus. Que a gente possa, como igreja, se sentir responsáveis, né? Às vezes a gente também tem um pensamento mentiroso, né, na nossa mente, sobre que o trabalho missionário é de responsabilidade do missionário, do vocacionado, daquele que foi chamado para o campo. Só que todos nós fomos chamados para sermos anunciadores do reino do Senhor, né? A palavra fala que foi outorgada a nós, foi nos dado esse direito de sermos reconciliadores de pessoas a Cristo. Então, a gente não tem como fugir dessa responsabilidade. Nós somos também responsáveis pelo cuidado dessas pessoas. Talvez você e eu, quem está nos assistindo, não tenha sido diretamente chamado para estar num campo missionário, mas você precisa anunciar o reino de Cristo. Você, mesmo não estando num campo missionário, você é o anunciador da palavra, da salvação. Então, nós precisamos exercer isso e entender a nossa responsabilidade nessa caminhada, né, de recuperação dessas pessoas. A minha próxima pergunta é: como costumam chegar os recursos que sustentam vocês aí? Os nossos recursos, eles chegam por meio das nossas igrejas. Gente, tá vendo? É da Tá igreja que vendo? sai, da igreja que sai voluntário, sai o recurso, sai tudo. Mas costuma ser das nossas igrejas mesmo. A gente tem uma rede de voluntários e de parceiros que são muito, assim, são bênção para a nossa vida. E nosso trabalho, ele gasta muito, porque é todo dia, vai 5 quilos de arroz fácil, fácil todos os dias, né? Então, imagina aí na semana, como é que não rola, né? Vai fácil, fácil. Então, a gente tem essa parceria e a gente sempre vai atrás de mais, porque a necessidade é enorme. Então, as igrejas que abençoam a gente. Tem igrejas que abençoam a gente com quantia em dinheiro, eles mandam para a conta da Cristolândia, para que possa estar abençoando aqui a nossa unidade. Até porque também não é só a questão do alimento ou do produto de limpeza, também tem algumas contas que é necessário da gente pagar aqui para o projeto, com internet, alarme também, que a gente colocou um alarme aqui para a segurança dos nossos missionários mesmo. A gente sabe que às vezes tem a galera que tem hábito de ficar pulando aqui, aí nosso trabalho é com pessoas que são pessoas rudes, né? Elas são pessoas que estão só misericórdia de Jesus, e às vezes um simples não, eu falei que não vou dar uma blusa, já gera uma ameaça. Então, a nível de cuidado dos nossos missionários, dos nossos acolhidos, nós temos um alarmezinho aqui, nós colocamos, então a gente paga isso também. Então, assim, quando vem um recurso em dinheiro, a gente pode pagar essas contas, abençoa a gente para pagar essas contas, a gente pode pedir um gás. Então, assim, e a gente gasta de gás aqui por mês quase R$ 800 de gás, só de gás. Então, essa parceria com igrejas, com voluntários que ajudam a gente. E aí, quando a galera manda,
recursos em dinheiro, a gente tem o hábito de gastar com coisas assim, tanto com a alimentação, que às vezes é necessário, tá abaixo, tanto também com outras coisas aqui do projeto, que também são muito relevantes. E aí tem o pessoal que doa em alimento, doa alimento, produto de limpeza para a gente, que assim, produto de limpeza também vai muito rápido mesmo. E aí a gente vai tendo essa parceria aí com as pessoas na igreja. Nós estamos com um desafio, inclusive, você que está assistindo essa live e quiser participar desse desafio, fala aí com a gente. A gente está com o desafio de parceiro fixo. O que é o parceiro fixo? Parceiro fixo é aquele que vai falar para mim assim, olha, todo mês eu vou doar 10 quilos de feijão. E aí eu sei que todo mês aquela pessoa vai me dar ali 10 quilos de feijão. Então, 10 quilos eu já sei que eu tenho. Eu já estou descansada. Aí vem o outro e ele vai dar mais 3 quilos de feijão. E aí a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha e quando a gente vê, a gente não precisa mais ficar preocupado, porque às vezes a gente fica preocupado, meu Deus, tem que mobilizar, a gente tem que pedir, que às vezes começa a baixar. E quando a gente tem um parceiro fixo, a gente não precisa se preocupar tanto, porque a gente sabe que vai chegar certinho, porque aquela pessoa se comprometeu em abençoar a gente. Então, assim, as igrejas estão em todas, não tem jeito. Igreja, não tem jeito, vocês são campo missionário também. É isso. Isso aí. E é assim que a gente vai se sustentando. São as nossas igrejas que abençoam a gente por recursos financeiros e também pelo alimento, né? Trazendo diretamente para a gente. E, sem sombra de dúvidas, tem a galera aí que ora muito pela gente, que é a chave do negócio. Tanto que vem aqui e ora pela gente aqui, tanto que às vezes só manda mensagenzinha, olha, eu tô orando por vocês. Já chorei com mensagem assim, mulher. Imagina. Tava daquele jeito, tava difícil. Aí só chegou a mensagem, tô orando por vocês. Acabou eu, chorei horrores. Oh, você não tá sozinha, né? Saber que tem alguém ali sustentando. Michele, eu posso deixar o seu contato? Tem algum contato para as pessoas que têm interesse em ajudar, em ser um colaborador, em ofertar? Pode deixar o seu. Qual é o contato que eu posso deixar? Que a gente deixa já na descrição do vídeo, para as pessoas entrarem em contato com vocês. Pode deixar meu contato. Eu posso também passar o contato, que a gente tem um WhatsApp da unidade, também posso colocar aí para a descrição do vídeo. Tá ótimo, aí você me manda que a gente já coloca. Tá. A gente reforçando aqui o convite, eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, talvez você seja o dono de um mercado, você tenha condição de ofertar, né, os produtos de limpeza, a alimentação, talvez você não seja o dono de mercado, seja uma pessoa comum, um trabalhador comum, mas como a Michele falou, se você doar 3 quilos de feijão, se comprometer a doar 3 quilos de feijão, você já está fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Então, não retenha, esteja com seu coração aberto a ofertar, a servir, eu tenho certeza. A Bíblia fala que o Senhor ele não dispensa ninguém com as mãos vazias, não tem nada que você faça para o reino do Senhor que você não seja recompensado. Não que nós façamos pela recompensa, mas o Senhor é tão misericordioso que ele nos dá a oportunidade de sermos úteis, né, úteis, e além disso, ele também nos abençoa. Então, se você pode se comprometer a doar os alimentos, a estar presente com elas, a ser um voluntário, faça. Né? Essa é a intenção dessa nossa conversa, é incentivar você. Ver a Michele, uma menina tão jovem ali, com essa responsabilidade, com esse senso de responsabilidade, vivendo ali a sua vida para o reino. Talvez eu e você, nós não possamos fazer como a Michele, doar a nossa vida, doar 100% do nosso tempo, mas nós podemos fazer alguma coisa, e mesmo que seja pouco, o pouco que nós fazemos, cada um fazendo um pouquinho, nós podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu fico imaginando, né? Você pensa, 100 pessoas por dia, tem uma rotatividade de 100 pessoas que diariamente recebem ali o grãozinho da palavra. Talvez naquele momento parece que não está sendo eficiente, talvez você não tenha a resposta imediata, mas eu tenho certeza que essas pessoas estão guardando nos seus corações essas informações, e vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai ali soprar essa realidade, essa verdade, essas pessoas vão se render. Não são poucos os testemunhos que a gente ouve da mudança, né? Não são poucos os testemunhos que a gente ouve, o contato com pessoas que estiveram nessa situação e se lembram, né, daquela pessoa que abraçou, se lembram daquela pessoa que trouxe uma palavra, se lembram daquela pessoa que demonstrou amor, né? Michele, falando em testemunhos, eu quero te pedir para você contar alguns testemunhos, né, dessa sua trajetória aí na Cristolândia de Madureira.
Eu tenho 3 tipos de testemunhos. Pode contar todos. Vou começar pelas coisas, tem o testemunho de coisas. A gente, há pouco tempo isso, inclusive, a gente estava com baixa de alimentos aqui na nossa unidade. E estava assim, estava bem baixo mesmo. De chegar no dia e, caramba, não vai ter leite, a gente vai ter que dar uma improvisada, vai ter que fazer de outro jeito. E ali a gente orar, tipo, meu Deus, Jesus, Maria e José, me ajuda. Como é que a gente vai fazer? E aí a gente orando, a gente pedindo a Deus ali pela dispensa e tal. E Deus ministrando na minha vida nessa semana muito sobre milagres. E sobre os milagres, Deus ele fazia os milagres, mas ele também coloca a gente para fazer algumas coisas nesses milagres. E aí Deus ministrou muito no meu coração sobre Eliseu, quando encheu ali de azeite as vasilhas daquela viúva e ela teve que pedir ajuda, né? Ela teve que pedir vasilha para os vizinhos para que ela tivesse aquele recurso para pagar a dívida dela e sustentar a sua família. E Deus estava ministrando muito no meu coração sobre isso. Então, vamos lá, vamos pedir as vasilhas aí, vamos comunicar, vamos falar com as pessoas e vamos orar. E aí a gente orando. E naquela semana, foi uma semana assim de dependência, porque chegava exatamente a quantidade para aquele dia. Não chegou assim, mundos de alimento. Hoje a gente está com a dispensa cheia, e graças a Deus. Graças a Deus. Ela vai ficar cheia, porque sempre tem gente trazendo. Mas hoje ela está ali cheia, não está naquela situação que estava naquela semana. Mas estava assim, tipo, na terça chegava alimento para a quarta. Pronto. Na quarta chegava alimento para a quinta. Sabe? Você vai ficando na dependência. Tipo, ai meu Deus, está acabando. Calma, tem para amanhã. Então relaxa, vive cada dia o seu mal e é isso. E a dispensa, assim, ela é um testemunho mensal pra gente. Da gente chegar e passar por algum perrengue, ver que tá baixando ali, e a gente orar, a gente colocar para parceiros. E às vezes a gente tinha colocado no grupo e tinha gente que já estava a caminho. E a pessoa não viu, o grupo não viu nada. E a gente pediu lá no grupo, a gente orou e a pessoa chegou aqui. Já estava a caminho antes da gente começar a orar. Então, assim, Deus é muito Deus da providência, e a gente vê isso assim, diariamente aqui na nossa unidade. E temos vivido testemunhos de vida, principalmente agora com os meninos, terminando o tratamento deles aqui. E tem sido lindo ver isso. A gente está com 2 meninos aqui que são voluntários nossos dois, eles terminaram o tratamento. E a gente está aí eles só estão esperando achar trabalho, né, todo esse negócio. Mas eles já finalizaram o tratamento deles. Eles têm ajudado a gente aqui como voluntários nesse tempo. E esses meninos, eles vieram da rua. Eu olho hoje eles ajudando aqui, eu penso, eu não consigo olhar para o Márcio e para o Júnior e pensar que eles eram da rua, que eles chegaram aqui sujos, eles passavam por mim todos os dias aqui sujos. E hoje eu estou vendo eles aqui. Eles estão cantando, eles estão pregando, eles estão procurando um trabalho, eles finalizaram o tratamento deles. Então, assim, toda vez que eu olho assim, para eles, eu vejo eles trabalhando com alegria, menino. Eu fico vendo eles conversarem, a gente bate um papo, eu fico, meu Deus. Ontem, há 1 ano e meio atrás, ele estava na triagem, magrelo que só. Não sabia nem o que era um banho, talvez, porque passou esse tempo todo, né? E hoje eles estão aqui. Então, eles, quando a gente olha para eles vindo para cá esse tempo, são uma motivação enorme para a gente. Tem a galera que saiu, que veio de casa, né? A gente louva a Deus por eles. Mas é muito louco você ver a pessoa que você acompanhou desde o começo. Você viu o cara ali na rua, você viu o cara penar, tu viu o cara tentar uma vez desistir, aí tu viu o cara tentar de novo, aí ele dessa vez foi. E aí ele passou por todo o tratamento, foi para longe da gente, e depois ele voltou para a gente. E aí o pastor chega e fala, ó, terminou o tratamento, ressocializa ele, bota ele como voluntário e vamos arrumar um trabalho para ele. Tipo, meu Deus. Cara, deu certo. Satisfação, né? É surreal demais. E hoje a gente poder estar caminhando, tava até namorando e tal. E aí você poder aconselhar nesse sentido também, para escolher a pessoa certa, para que eles também possam formar suas famílias, ter um casamento maneiro, sabe? E aí e ver Deus fazendo as coisas. Então, assim, é gratificante demais. É um testemunho de vidas que, para mim, é impagável, sabe? Você olhar assim, caraca, todo o perrengue vale a pena. Meu Deus. Eu olho para eles assim, Deus, obrigada pelas tretas.
Até pelas tretas a gente agradece, Deus. Ai, glória a Deus. De menina em situação de rua, a gente estava com abaixo de mulheres, elas não estavam vindo para cá. Foi logo quando a gente começou entre elas, um discipulado. Satanás é sujo, sabe? Sabe que tem Sim. potencial de pegar a gente ali, né? Uhum. E aí não vinha, não tava vindo mulher, não tava vindo mulher. Aí eu juntei aqui com as meninas, a gente tem uma devocional com as missionárias mulheres, né? A gente faz toda semana e a gente foi orar por isso. Deus, manda essas mulheres, manda a mulher pro banho, a gente quer ver o banho cheio de novo, a gente quer ter esse momento com elas, traz essas mulheres de novo, a gente quer Deus, a gente quer as tretas, Deus, a gente tá com saudade das tretas, pai. E aí, na semana seguinte, Deus já respondeu a oração, elas começaram a vir, aí as minhas lideradas veio contar que a treta que teve no banheiro, vamos agradecer, porque Glória a foi a gente Deus. que pediu isso pra Deus. Não pode reclamar. Testemunho, eu e Davi, a gente descobriu algo novo. Nós viemos para o campo para trabalhar com pessoas em situação de rua e trabalho com eles até hoje. Mas hoje, como gestores, o nosso foco maior, os nossos liderados de perto são os nossos missionários. Então, a gente se preocupa em cuidar deles, em abençoá-los, para que eles estejam bem para fazer isso pela galera em situação de rua. Porque se eu tratá-los mal, se eu não cuidar do meu missionário e deixar ele largar das traças, ele não vai dar fruto, vai dar ruim, vai ter problema, ele não vai tratar bem o acolhido, não vai tratar bem a pessoa em situação de rua, porque ele não vai estar bem. Então, a gente preza muito por isso. E a gente louva muito a Deus, porque nesse trabalho de estar cuidando deles e de estar pedindo em oração pelos nossos missionários todos os dias, e também de formar líderes, a gente tem visto isso acontecer. A gente tem visto aqui as nossas missionárias se envolver como mulheres líderes do Senhor. E para mim já é um testemunho. Eu não estou vendo ela ainda pregar para uma multidão de mulheres, essas missionárias que eu tenho aqui hoje. Ainda não estou vendo ela fazer isso. Mas eu já agradeço a Deus porque ela está prontíssima para fazer isso. Porque ela entendeu ali um negócio por conta do acompanhamento, do cuidado e tal. Então, assim, eu louvo muito a Deus por essa equipe e louvo a Deus pelos que saíram dessa equipe para abençoar outros lugares. Porque foi tudo fruto daqui. Saiu, aí ele foi. E aí agora ele está pronto para poder ser forjado e abençoar outras pessoas e outros públicos, sabe? Então, para mim, é um testemunho grande. Toda vez que eu vejo um missionário crescer no ministério, para mim é um testemunho gigante. Porque quanto mais ele cresce no ministério, mais gente é abençoada. Então, para mim, não há testemunho maior do que esse, do que disso. Hoje o Júnior e o Márcio estão aqui terminando porque eles passaram por missionários que estão crescendo no ministério. E aí eles são fruto de todos esses missionários que eles passaram e hoje eles estão aqui. Então, se eu posso contar o testemunho do Márcio e do Júnior, é porque eu posso contar testemunho de missionários que estão crescendo, que entendem a responsabilidade, que estão sendo cuidados, graças a Deus, e que estão evoluindo como líderes do Senhor. Então, é um testemunho enorme. E hoje o que mais a gente precisa, inclusive até dentro das igrejas, são de líderes comprometidos. E eu louvo ao Senhor quando eu vejo líderes comprometidos, porque ali está gerando vida, ali está fazendo gente crescer, está formando outros líderes também, para que outros sejam alcançados e que para que venha mais gente. Um dia a gente vai morrer, né? A gente vai morrer. Um dia a gente vai sair de onde a gente está e precisa ter gente no lugar. Todo Elias precisa ter o Eliseu, para quando ele for arrebatado aí, para que essa pessoa possa dar continuidade no trabalho, porque o trabalho do Senhor ele não pode parar. E é importante isso. Então, para mim, o maior dos testemunhos é o testemunho do missionário que está crescendo no ministério. Que por ele estar crescendo no ministério, as pessoas estão sendo abençoadas. Tem mulheres vindo, porque tem mulher de oração que estava orando. Tem missionário que entende também que precisa orar, precisa ser intercessora do seu público, sabe? E é isso, são os nossos testemunhos, as nossas alegrias. Tem dificuldade também. Os voluntários que acompanham a gente mais de perto ver dificuldade, está ali abraçando a gente. Tem as tretas, tem os desafios, mas a gente tem um coração muito grato, porque a gente está no lugar onde Deus quer que a gente esteja. E isso é suficiente.
Isso é a chave, né? Você está no lugar onde Deus quer que você esteja, né? Por mais que tenham lutas ali, dificuldades, mas você tenha a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento, né? Aquela paz que na treta você não, eu consigo encontrar paz aqui porque é esse lugar que o Senhor quer que eu esteja e o Senhor me dá estratégia para prosseguir. E isso que você está falando, né, esse testemunho das pessoas, eu acho muito legal, porque a gente sempre ouve isso é uma realidade, né? O bom líder não é aquela pessoa que está ali mandando, o bom líder é aquela que é capaz de gerar, né? Porque você, vamos lá, colocar que você e seu esposo poderão alcançar tantas pessoas, né, na sua vida, mas você e mais 3, mais 4, mais 5 missionários, isso vai aumentar muito a quantidade de pessoas alcançadas, né? E assim, para nós, né, que eu tive contato com você algumas vezes e com alguns missionários, com missionários da Cristolândia, nós, sinceramente, eu louvo a Deus pela vida de vocês, oro por vocês, porque é um trabalho feito com excelência. Eu sei um pouquinho, bem superficialmente dos desafios que vocês passam e têm, né? Mas eu tenho visto que é aquela passagem, né? Nenhuma aflição do tempo presente poderá se comparar com a glória que é ser revelada no futuro, né? Então, essa questão que você falou, louva a Deus pelas tretas, porque esse processo é o caminho que vai passar ali difícil, mas vai chegar um momento que aquela pessoa vai ser completamente recuperada. Então, eu quero dizer para você que nós estamos aqui à disposição, nós como igreja estamos aqui. Uma vez eu vi a missionária Neusimar falar uma frase que eu achei maravilhosa, e aí vou repetir para você. Nós estamos aqui segurando as cordas, vocês não estão sozinhos, né? Nós, como igreja, estamos aqui para apoiá-los com oração, com o nosso nos voluntariando com o nosso trabalho, ofertando, porque o desejo do nosso coração é que todos sejam alcançados, que todos tenham a oportunidade de recuperação e que a gente cada dia mais veja, ouça, saiba, presencie mais e mais testemunhos de vidas transformadas, de vidas mudadas pelo amor do Senhor e pelo amor que vocês têm a esse chamado à obra de Cristo. Missionária Michele, eu peço agora que você possa deixar suas considerações finais. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do trabalho que a gente ama tanto fazer e de poder fazer esse trabalho conhecido talvez por pessoas que não conhecem. E é isso, que vocês estejam em oração pela gente, uma oração constante. O que mais a gente precisa, a gente só está de pé por causa de oração, porque da oração que vai vir de recursos, vai vir das pessoas, e Deus vai sustentando. Então, pedir a oração de vocês por isso. Orem por nossas mulheres, que Deus mande mulheres para os sítios. Nós queremos internar essas meninas, queremos internar esses homens. Então, para que Deus toque nesses corações, Ele faça um mover aqui. E é isso. Se quiser vir aqui, vai ser muito bem-vindo. Sejam bem-vindos, tanto fixamente quanto para trazer a sua igreja. E é isso, gente. Conto com vocês em presença, em oração. E eu espero que esse momento aqui tenha abençoado a sua vida, tenha sido bênção para a sua vida também, tenha edificado você e te encorajado a servir ao Senhor de forma diferente. E é isso. Muito obrigada. Eu quero aqui fazer as minhas considerações também. Eu quero agradecer muito a você, missionária Michele. Nós estávamos falando ali, né, no início, nós sabemos como a vida de vocês é corrida, tantas, né, e vemos agora, né, ouvimos você relatar sobre sua rotina, e mesmo assim você guardou esse tempinho para estar conosco. A minha oração para que o Senhor abençoe a sua vida, a vida do seu esposo, Davi, para que vocês sejam prósperos em todos os momentos, em tudo que vocês desejarem, todas as suas necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas de qualquer âmbito, tá? O desejo do nosso coração é para que esse trabalho cresça e frutifique cada dia mais. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu quero agradecer você também, que está aí, ficou até o final desse vídeo assistindo a gente. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja motivado, encorajado. Entre em contato, se você é um pastor de igreja, uma pastora, que queira, né, trazer os seus jovens, as pessoas da sua igreja como voluntário, nós vamos deixar na descrição do vídeo o contato da missionária e da Cristolândia para que vocês possam marcar, saber mais, com mais detalhe, como visitar. Também se voluntarie, dê a sua oferta, dê a sua contribuição,
para que o reino do Senhor seja propagado, para que mais pessoas sejam transformadas e tenham suas vidas mudadas, tá? Muito obrigada, Michele, que Deus abençoe vocês. Amém. Amém.